de estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê, neste feriado de finados, o escritor espírita Richard Simonetti, que nos dá a honra de vir trazer mais um exemplar da sua vasta coleção como escritor de livros da doutrina espírita e da própria filosofia. Este último livro dele é para ler e refletir, são temas da atualidade que ele vai ter a oportunidade de estar falando e discorrendo sobre alguns dos seus tópicos. E hoje o Richard Simonetti, como tem vindo tradicionalmente na maioria dos últimos 20 anos da TV Prevê, aliás, amanhã a TV Prevê completa 19 anos de regular funcionamento aqui na cidade de Bauru, nós temos trazido o Richard para falar sobre este dia de finados, que é um dia dedicado àqueles que se foram, aos mortos. E cada religião, cada país tem a sua maneira de prestar homenagem àqueles que se foram. Por exemplo, aqui no Brasil, uma tradição, eu diria que muito antiga, de visitar o cemitério ou os cemitérios neste dia, ou no dia 1º, é uma tradição que está, segundo a própria matéria que nós acabamos de assistir, está diminuindo consideravelmente. Antigamente era uma movimentação bastante acentuada de pessoas que procuravam ir aos cemitérios, levar aí a sua vela, levar a sua flor, ou fazer a sua oração, a sua prece, ou a sua reza no túmulo de algum conhecido, parente, enfim. Era uma tradição que agora parece que tem diminuído muito. Para outros povos é uma consagração diferente. Por exemplo, no México, as pessoas se fantasiam e é uma verdadeira festa, esta de finados, este acontecimento que é reverenciado lá. Eles se fantasiam, colocam aquelas máscaras, pintam os rostos como se fossem caveiras, enfim. É uma maneira de celebrar os mortos, e o enterro dos mortos para muitos países é diferente. Os muçulmanos têm um jeito, os israelis têm outro jeito, e os japoneses têm uma celebração diferenciada, com entrega de oferendas, de ofertas no dia que há a passagem para a outra vida. Enfim, são aspectos culturais, religiosos de cada parte do planeta. E nós vamos nos ater, claro, falando sobre o significado da morte de finados aqui neste país. E para isso temos o prazer de ter nos nossos estúdios um escritor espírita, um estudioso da matéria espírita, o Richard Simonetti, que vai dizer a concepção da morte e de finados segundo os espíritas. Richard, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para falar do seu livro e para mostrar o ponto de vista dos espíritas sobre alguns aspectos e alguns assuntos que nós estaremos discutindo neste programa. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. Eu estava acompanhando um noticiário a respeito de visitas ao cemitério e eu fiquei até surpreendido, aliás, agradavelmente surpreendido em saber que esperam-se perto de 15 mil pessoas visitando o cemitério de Bauru. Por uma cidade de 400 mil habitantes, é um número bem reduzido. Acho ótimo isso daí. A população está perdendo essa ideia de visitar os mortos no cemitério. Se nós somos espiritualistas, espírita, católico, evangélico, budista, muçulmano, somos todos espiritualistas. Acreditamos na existência e sobrevivência da alma, que é a personalidade imortal. Mas a alma não mora no cemitério, né? Então, se nós queremos reverenciar, homenagear os mortos queridos, principalmente em datas significativas, como finados, por exemplo, enfeitar a nossa casa de flores, né? Ao invés de levarmos ao cemitério, vamos enfeitar a nossa casa, vamos lembrar com muito carinho, com muita saudade daquele que partiu. É bom sentir saudade, que indica que nós amamos a pessoa, e o amor nos realiza como filhos de Deus. Façamos isso com alegria, né? Não com tristeza, com mágoa, com sentimento de sofrimento, não. Ele se libertou, ele está no mundo espiritual,
para onde todos nós iremos um dia e onde nos reencontraremos. Então não há por que lamentar a morte daquele que se libertou. Vamos confraternizar, vamos comemorar nessas datas significativas na nossa casa, né? Cemitério a gente vai de vez em quando, uma vez por ano, Samuel, para ver se o túmulo está em ordem, né? Mas visitar um morto não tem sentido. Né? Segundo a doutrina espírita, a morte é a passagem que se dá para uma outra vida, ou a separação uma libertação espiritual de um aspecto físico para um outro plano espiritual. Na verdade, Samuel, todas as religiões pregam isso, né? A imortalidade da alma. Só que para o Espiritismo a gente tem uma visão mais objetiva a respeito do assunto, porque o Espiritismo não é especulativo em relação à vida espiritual. O Espiritismo entra em contato com o mundo espiritual, nós temos o testemunho daqueles que vivem do outro lado. Por isso que o Espiritismo nos dá uma visão assim mais abrangente, mais clara, mais objetiva do que é a vida espiritual. Nós temos o testemunho de quem mora lá, né? Essa é a diferença do Espiritismo. Um aspecto que, para nós humanos, é até triste, porque muitas vezes famílias são ceifadas de parentes muito mais jovens, de crianças, de alguém que ainda não cumpriu uma missão e de repente por um motivo ou outro é levado desta vida terrena para um outro plano. O que é que você diz para essas famílias que tiveram essa situação no seio delas? Em primeiro lugar, vamos considerar que há espíritos que reencarnam para uma existência breve. Às vezes a família lamenta a morte de um ente querido em tenra infância, ou na adolescência, ou no início da idade adulta. Sempre que isso ocorra por causas naturais, ou mesmo por acidentes, nós podemos caracterizar que a pessoa veio para uma vida breve na Terra, veio cumprir uma tarefa ou cumprir um karma e retornou à espiritualidade. Então, se nós encararmos assim, não lamentaremos tanto e não acharemos que tivemos uma perda terrível, porque meu filho era tão pequeno, ou era adolescente, ou tinha uma vida toda pela frente. Mas a vida toda que ele tinha pela frente era exatamente o tempo de vida que ele viveu aqui na Terra, veio para uma existência mais breve. Né? E nós temos, inclusive, o testemunho daqueles que partem mais brevemente para o mundo espiritual. Tínhamos, por exemplo, milhares e milhares de cartas do além, que eram psicografadas por Chico Xavier, desses jovens, a dizer que efetivamente tinha chegado a hora deles, né? Eles vieram para uma existência breve. Isso daí é não apenas esclarecedor, mas é consolador também. Não dá para você ficar lamentando eternamente que foi uma coisa terrível, por que Deus fez isso conosco, se de repente você tem um testemunho daquele que partiu a dizer que tinha chegado a hora dele, né? Seria por aí. O Jackson da Bela Vista, ele te pergunta, Richard, é comprovado cientificamente que nós, seres humanos, temos contato com os mortos? O Espiritismo, ele é uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Todas essas informações que recebemos da espiritualidade, elas passam por um critério de avaliação. Kardec, inclusive, ao codificar a doutrina espírita, Kardec não era nenhum beócio, nenhum analfabeto, alguém que se encantou com o fenômeno mediúnico e que teria desenvolvido uma doutrina totalmente sem uma base lógica e sem um cuidado. Kardec desenvolveu aquilo que ele chamava de controle universal das manifestações. O que ele fazia? Ele submetia as perguntas que ele faria aos espíritos a vários médiuns que não se conheciam. Fazia a mesma pergunta para vários médiuns que não tinham contato, não se conheciam. Depois ele cotejava as respostas e verificava se havia identidade entre elas. Se houvesse identidade, ele estava demonstrando que efetivamente estava recebendo informações da vida espiritual. Então o Espiritismo é todo desenvolvido com bases nessa ideia científica de que nós devemos testar aquilo que vem da espiritualidade. Isso sem falar dos fenômenos variados que foram desenvolvidos ao longo do tempo, como por exemplo materialização de espíritos, né? Pessoas que entram em contato com o ente querido que faleceu, que se materializa, que se torna visível, tangível, que dá demonstrações evidentes de que é ele mesmo quem está ali materializado. Enfim, na ciência espírita, envolvendo principalmente a área da metapsíquica, de Charles Richer,
que floresceu no início do século passado, nós temos cientistas de nome europeus que se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico, que estudaram, que pesquisaram e constataram quanto à realidade, não só da sobrevivência da alma, mas a possibilidade do espírito desencarnado se manifestar, entrar em contato conosco. Nós temos alguns exemplares que nos foram trazidos, e claro, um deles foi encaminhado a mim, pelo escritor Richard Simonetti. Então está aqui, para ler e refletir. São temas da atualidade, onde o Simonetti tem a oportunidade de colocar neste livro, que é o seu 59º, um livro que já está à disposição dos interessados nas livrarias desta cidade, de outras cidades, e também na livraria lá do SEAC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua 59ª obra. Samuel, o Kardec codificou a doutrina espírita no século XIX. Né? O Livro dos Espíritos, que é a principal obra espírita, é a base do espiritismo, ele foi lançado no dia 18 de abril de 1857, portanto há 158 anos. Kardec abordou temas de atualidade para aquela atualidade, para aquela época. Em tanto tempo decorrido, um século e meio, muitas coisas aconteceram, né? O progresso foi espantoso, as ideias se desenvolveram, surgiram novos temas que não estão contemplados na doutrina espírita. Então o que nós podemos ter é a opinião dos espíritas a respeito de coisas que estão acontecendo. É exatamente o que eu fiz nesse livro. Ele é feito de 50 temas de atualidade, enfocando o que está acontecendo na atualidade, à luz da doutrina espírita. Então a gente pega a conceituação espírita para explicar aquilo que está acontecendo. Mas são temas como, por exemplo, discos voadores, né? Você não vai encontrar na codificação. Anencefalia, criança descerebrada, nós não temos na codificação. Células-tronco, doação de células-tronco, não há na codificação. Não há porque na época não se cogitava desses temas, né? Então o que eu estou fazendo, ou tentando fazer nesse livro, é quase que uma atualização do Livro dos Espíritos. Você pegar a conceituação espírita aplicada àquilo que está acontecendo na atualidade. Você fala no seu primeiro capítulo, A Vida em Marte, onde nós estamos tentando, o ser humano, desvendar o que existe naquele planeta. Qual a sua análise e, principalmente, olhando o sistema como um todo sob a visão de um escritor espírita? Bom, Samuel, sob o ponto de vista científico, de ciência atual, os planetas do nosso sistema solar não são habitados, eles não têm vida biológica. Ou eles são muito quentes, que é o caso de Mercúrio e Vênus, ou eles são muito frios, que é o caso dos demais planetas do sistema solar. Então, biologicamente, realmente não há vida nesses planetas. As sondas espaciais americanas, inclusive, aterrizaram no planeta Marte, estão coletando evidências a respeito de uma possibilidade de vida em Marte. Descobriu-se até que lá existe água, mas é água salobra, né? Água salgada, que não se presta à vida. E está se constatando que Marte poderá sim ter vida biológica, mas uma de micro-organismos. Nós não temos animais lá e aves, isso não tem a mínima possibilidade em virtude das condições do planeta. Agora, sob o ponto de vista espírita, analisando essas questões todas, e esses planetas todos, nós podemos dizer que eles são habitados sim. Não são habitados por seres biológicos, são habitados por espíritos. Então, todos os planetas, aliás, a gente sempre comenta que seria um desperdício de Deus, por exemplo, na nossa galáxia, que é a Via Láctea, a qual pertence o nosso sistema solar, segundo estimativas atuais dos cientistas, nós temos pelo menos 600 bilhões de planetas. Porque é uma coisa interessante, até algumas décadas atrás, admitia-se que a existência de um Sol, uma estrela, com uma colônia de planetas, ou uma família de planetas, como é o nosso Sol, seria uma exceção no universo. Já hoje, foi visto um novo sistema solar. Hoje sabe-se que é uma regra, você entende? Praticamente todas as estrelas têm planetas orbitando.
Então, os cientistas, cara, eles calculam que só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, deve haver pelo menos 600 bilhões de planetas. É um número realmente extraordinário. Agora eu pergunto o seguinte, se nós concebemos a existência de Deus, que é o ser perfeito, que é o Criador, e ele criou 600 planetas na nossa galáxia apenas, sem considerar as demais galáxias, para que ele criou isso tudo? Para nossa contemplação não é, porque nós nem vemos esses planetas. Para mero diletantismo, não acredito que Deus agisse assim. Deve haver uma finalidade. E o Espiritismo nos diz que a finalidade é funcionar como locais de evolução para espíritos. E sempre que esses planetas não tiverem possibilidade de vida biológica, teremos vida espiritual, quer dizer, são espíritos que moram lá, como moram nos sistemas do nosso, nos planetas do nosso sistema solar. Por exemplo, você destinou aqui um item sobre discos voadores, mas são objetos não identificados e que o homem, em vários depoimentos, em vários documentos, em vários registros, tiveram a oportunidade de estar visualizando alguma coisa diferenciada. O que é que você fala? O disco voador é uma questão que envolve como se fosse um princípio religioso, né, das religiões tradicionais. Você acredita ou não acredita é uma questão de fé. Eu, particularmente, por tudo que eu tenho lido, eu sempre me interessei muito por astronomia e me interessei muito por essa questão dos discos voadores. Eu não vejo a mínima possibilidade de discos voadores existirem de fato e representarem aí naves espaciais de seres que vieram de outros sistemas solares, de outras galáxias. Eu acho que há uma série de fatores aí que não há tempo para a gente estar abordando tudo, que demonstram a impropriedade dessa ideia de seres extraterrestres aportarem aqui nesses engenhos que nós chamamos de voadores. Para mim, eu não acredito nisso. Acho que a Terra é visitada frequentemente, sim, por espíritos que vêm de outros planetas, de outros sistemas. Inclusive, um grande surto evolutivo que aconteceu na Terra há 10 mil anos atrás, formando a chamada civilização neolítica, em que o homem da Terra deixou praticamente a idade da pedra e entrou no período civilizatório, né? Descobrindo a vida urbana principalmente. Então acredito que nós fomos visitados. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que essa civilização neolítica ela surgiu a partir de uma migração em grande quantidade de espíritos que vieram de um outro planeta. Agora, tirando essa questão de visita de espíritos, que eu acho que nós tanto visitamos outros planetas quanto somos visitados, mas em espírito, tirando essa questão, como ser biológico, admitir que venham de outros planetas para cá, eu acho muito complicado. Nós não temos, Samuel, uma única prova palpável. Um disco voador acidentado, um pedaço de metal de um disco voador, não temos uma fotografia confiável de tripulantes, não temos um relato confiável de encontros com tripulantes de discos voadores, não temos nada, absolutamente nada, é tudo muito fantasioso, sabe? Tudo muito ermo, muito solitário, a pessoa vê sozinha, há muitas fantasias em torno do assunto. Para mim, disco voador, como se coloca aí, não tem não. Esse assunto é bastante controverso e, claro, nós vamos encontrar N correntes com maneiras de agir, pensar e de sentir de forma diferente daquela dada pelo Richard, a quem nós também temos que respeitar. É uma questão de fé, tem gente que tem fé nos voadores, tudo Mas, bem. Richard, voltando para o nosso plano terreno, você insere no seu livro 2 capítulos aparteados, e que fala, um sobre drogados e outro por mães familiares de drogados. O que é que você quis dizer? O problema, a droga nós sabemos que é talvez o maior problema da atualidade, né? Provoca condicionamentos violentos e o cidadão, inclusive, acaba desencarnando. Hoje a expectativa de vida do craqueado, por exemplo, é de 25 anos, né? Uma coisa horrível. Um cidadão é um suicida inconsciente, ele vai sofrer no plano espiritual as consequências da sua inconsequência. Ele vai ter sempre uma vida ruim, ele vai reencarnar com problemas sérios. O Espiritismo esclarece muito a respeito desse problema,
e nos orientando no sentido de que tenhamos a força necessária para evitar a viciação, porque senão as consequências são funestas. Agora tem um capítulo em seguida que eu abordo, falo do problema das mães, né? Que as mães sofrem muito com os drogados, sofrem muito com o filho que acaba falecendo. Só mãe, não é a família como um todo, né? Principalmente as mães que são mais ligadas aos filhos, né? Que geraram o filho, então, né? O que a gente aprende no Espiritismo é o seguinte, nós podemos ajudar quando a pessoa não caiu em si, não reconheceu que está no mau caminho e que precisa superar o vício, você não pode fazer praticamente nada pela pessoa. Né? Nós começamos a fazer, até sob o ponto de vista espiritual, porque o vício envolve muito questões de influência espiritual, podemos ajudar muito a pessoa desde que o cidadão ele caia em si, segundo aquela expressão da parábola do filho pródigo, e reconheça que ele realmente precisa de ajuda. E daí podemos ajudar de uma forma efetiva. Agora, o que eu sempre digo para as mães que procuram o centro, a busca de socorro para filhos drogados, eu falo, olha, minha filha, o que você pode fazer, ore muito por ele. A oração da mãe tem um valor muito grande. Ore bastante, que Deus possa trabalhar o íntimo de seus filhos e que nós vejamos chegar esse momento em que ele vai cair em si, que ele vai sentir que está no mau caminho e que precisa realmente mudar. Porque um dos grandes problemas do drogado, Samuel, é que ele não se considera viciado, né? Ele acha que não tem problema. E ele vai afundando cada vez mais. Né? Nós temos muitas perguntas e agora vou passar praticamente a dedicação à parte final, às perguntas. O professor Jurandir ele diz, Richard, sabemos que hoje muitas pessoas optam pela cremação do corpo. Estava aqui para eu fazer essa pergunta, professor. E como o espírita vê esta situação? E ele quer cumprimentar a TV Prevê, que amanhã faz 19 anos e entra na casa dos seus 20 anos de existência de informação. Olha, a cremação é o futuro, não tem dúvida nenhuma, até por questões práticas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, Samuel, na China, hoje a cremação é obrigatória, de lei, porque os chineses têm 12 milhões de mortos para enterrar por ano, 12 milhões. A população da China é 1 bilhão e 400 milhões. Então, hoje é obrigatório, 12 milhões de chineses têm que ser cremados. E não podem enterrar cinzas, porque também vai ocupar espaços. No Japão, a quase totalidade, 99,99% da população é cremada porque também lá não há espaço, né? O Japão é um conjunto de ilhas, né? E tem uma população grande. Nos Estados Unidos, 40% da população são cremados. Aqui no Brasil, o índice é pequeno ainda, né? Nós não chegamos a 2% da população. Mas é o futuro, por questão de ocupação de espaço, né? Você vê em São Paulo, por exemplo, há verdadeiras cidades dentro de São Paulo, né? Que são cemitérios enormes, ocupa melhor espaço. Por ocasião de epidemias, é ótimo também você cremar, porque o ebola, por exemplo, ele é altamente contagioso, né? E o cadáver, ele é um criadouro de vírus, né? Você, fazendo a cremação, você elimina a possibilidade de contágio. E também, com a cremação, nós eliminamos esse culto aos cadáveres, né? De pessoa que vai visitar o morto querido no cemitério. No cemitério não tem nada. Lá estão os despojos carnais de alguém que mora em outro lugar agora, né? Entendo que a cremação ela será muito boa, nesse particular, principalmente, acabar com o culto aos cadáveres. A gente tem que aprender a cultuar a memória do morto querido na nossa casa, lembrando em datas significativas, aquilo que eu já comentei de início, sem necessidade de ir ao cemitério. Agora, o único cuidado que se deve ter, sob o ponto de vista espírita, Samuel, isso daí é uma orientação de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Ele diz que nós sabemos que quando reencarnamos, nós nos ligamos ao corpo. Quer dizer, você não é colado no corpo, você é um espírito que, através do corpo espiritual, que é o perispírito, nós temos uma ligação com o corpo físico, que é o que caracteriza a reencarnação. O processo desencarnatório, ele não é simultâneo com a morte física. Você morre quando o coração para de bater, mas só desencarna quando se completa o desligamento, o que pode levar algumas horas e até alguns dias. O Luiz do Jardim Então não seria interessante, então deixa eu só concluir, não seria interessante você fazer a cremação com um cidadão ligado ao cadáver ainda. Então Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, ele recomenda que esperemos 3 dias. Dizer que em 3 dias você pode fazer a cremação sem problema nenhum, que o espírito já estará desligado. Lá no forno crematório em Vila Alpina,
Nos fornos crematórios, de um modo geral, que hoje nós temos dezenas no Brasil. Até em Bauru hoje já existe. Eles esperam pelo tempo desejado. Você pedir 3 dias, esperam lá. Paga uma taxa diária, né, como se fosse um hotel, mas é um hotel baratinho que não tem refeições, né? Deixa o cadáver lá. Mas é uma coisa boa, eu acho que a cremação é um passo na história da humanidade. Vai chegar o tempo em que todos seremos cremados, né? Vamos acabar com os cemitérios. O Luiz do Jardim Alvorada diz o seguinte: quando uma pessoa morre, ela tem contato com as pessoas da Terra, isso não ocorre o risco da pessoa desencarnada também sofrer? Ao contrário, a possibilidade do desencarnado ter um contato com o encarnado, isso acontece mesmo, os espíritos às vezes vêm nos visitar, principalmente em datas significativas, é motivo de alegria para eles, né? Assim como seria motivo de alegria para nós se pudéssemos ter um contato físico, visual, com aquele que partiu. Eles têm esse contato, né? Porque nós não os vemos, mas eles nos veem. E ficam felizes quando nós estamos enfrentando bem a separação, sem cair em revolta, desespero, inconformação, que é isso que os faz sofrer, quando veem que os familiares da Terra não estão aceitando a separação. A Ana do Jardim Estoril. Richard, o que é Deus para o Espiritismo? Isso está na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, o que é Deus? E o mentor espiritual fala: Deus é a inteligência cósmica do universo, causa primária de todas as coisas. Isso mata a charada, né? Tudo foi criado por Deus, tudo é obra de Deus, ele é a inteligência suprema, causa primária. Na questão número 4, Kardec faz uma pergunta que eu acho oportuno lembrar, quando ele pergunta como nós podemos provar a existência de Deus. Aí o mentor fala: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Se o universo é um efeito inteligente, tão inteligente que transcende a inteligência humana, tem que ter um criador inteligente. Como transcende a inteligência humana, é o criador infinito, né, de inteligência infinita, que é Deus. Então é fácil, até por raciocínio lógico, você provar que Deus existe, porque não há efeito sem causa. O duro, Samuel, é provar que Deus não existe, né? Porque daí você tem que explicar o universo sem Deus, né? O Horácio Giacomini, ele repete para você uma pergunta que ele faz a cada lançamento que você tem e que você traz no seu livro de presente aqui para nós, inclusive a mim. Ele diz o seguinte: ô Richard, eu gostaria que o lançamento desse livro esteja também em Duartina, com o autógrafo do escritor Richard Simone. Mas não tem uma vez que o querido Horácio Giacomini não faz essa colocação para você. Pois é, Horácio, vamos entrar em contato, liga para a gente, liga para mim, nós podemos tratar do assunto, quem sabe, havendo possibilidade, damos uma chegada a Duartina, que eu já falei muitas vezes em Duartina, né? Agora faz anos que a gente não vai. Aliás, eu conheci o Richard Simonetti, eu tinha 15 anos de idade, eu morava em Pederneiras, quando o Richard Simonetti foi fazer uma palestra lá no cinema da cidade. Eu era o presidente da Mocidade Presbiteriana de Pederneiras e o meu melhor amigo, o meu vizinho, era presidente da Mocidade Presbiteriana, da Mocidade Espírita de Pederneiras. E nós revezávamos e íamos a ambas as situações quando as nossas ideologias eram diferentes, mas comungávamos. Era o saudoso Lauro Canelada. Lauro Canelada, grande amigo nosso também. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele diz: Richard, você pode falar alguma coisa sobre a teoria da evolução do Darwin, de acordo com o Espiritismo? Não, o Espiritismo aceita plenamente a teoria evolucionista de Darwin. O que Darwin explica com relação à teoria, que na época, quando ele lançou, né, aliás, a teoria, a evolução das espécies, foi um livro interessante, ele foi lançado 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Foi em 1859. A gente sabe que causou uma revolução, né? De repente as pessoas começaram a criticar Darwin, porque ele estava falando que nós descendemos dos macacos e vai por aí, né? E as pessoas achavam que ele queria destruir a ideia de Deus. O próprio Darwin explicou que ele não tinha a mínima, ele era religioso também, ele não tinha a mínima pretensão de acabar com a ideia de Deus. Ele apenas queria dizer que Deus operava de forma diferente daquilo que nós imaginamos. Ao invés dele criar o homem, por exemplo, num passe de mágica, ele levou milhões de anos trabalhando na oficina da natureza através da lei da teoria evolucionista, que na verdade é uma lei divina, né?
A evolução é uma lei divina, não é uma lei inventada por Darwin. Assim como Newton não inventou a lei de gravitação universal, Darwin apenas definiu como se faz a evolução, que é uma lei divina. Então o Espiritismo aceita plenamente Darwin, aliás a própria Igreja Católica aceita hoje, né? Há provas, há evidências tão grandes que não há como negar que nós evoluímos, né? Desde seres unicelulares até atingir a complexidade necessária para surgir o ser humano. Não há como negar isso hoje, né? Somente aqueles que não se dão ao trabalho de estudar é que continuam achando que tudo foi como está no livro Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Vou fazer a última pergunta para depois um rápido ping-pong com você. O Davi da Vila Industrial, ele diz, para o Espiritismo existe céu e inferno? Jesus já dizia, com muita propriedade, que o céu é um estado de consciência, né? Ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Isso é bem claro em Jesus, na sua mensagem. Ele não fala de tormentos eternos no inferno ou de paraíso no céu. Diz, não, isso tudo está dentro de nós. Se você está feliz e você se reúne com outras pessoas felizes, onde vocês estiverem é o céu. Não? Então, o céu e o inferno não são locais geográficos, são estados de consciência. Tudo depende de como nós vamos intimamente, de como nós estamos desenvolvendo as nossas atividades. Você pode viver no céu, pode viver no inferno. Não? Você pode estar até num lugar muito bem, muito bom, cercado de todo o conforto, e de repente você está no inferno, porque intimamente você edificou o inferno. O que é que você quis dizer com casamento gay neste seu novo livro? Não, quando surgiu a ideia do casamento gay, inclusive já foi beneficiado também, contemplado pela lei brasileira, né? No Brasil hoje os gays podem se casar. Houve muita celeuma em torno do assunto, né? Qual seria o ponto de vista espírita, né? Eu escrevi uma parte do livro abordando justamente isso, dizendo que não vejo nada, sob o ponto de vista espírita, de errado, porque o casamento gay é pura e simplesmente um ato oficial, um ato civil, que vai dar àqueles que se decidem a morar juntos a possibilidade de cogitar de herança, de subsequência, tem uma série de fatores que envolvem duas pessoas viverem juntas, né? Eu diria que eles não precisariam nem ter aquilo que se convencionou como relacionamento gay, de partir para o campo sexual, mas simplesmente duas pessoas que queiram viver juntas, tudo bem, não vejo problema nenhum, de oficiar essa ligação em cartório, né? Como se fosse um casamento. Eu não chamaria isso de casamento, mas é a oficialização de uma união de duas pessoas que se decidiram a viver juntas. É a legalização dessa... Richard, nós sabemos que você tem um caráter filantrópico nas suas edições, nos seus livros, através do SEAC. Eu pediria a você para informar, os teus livros têm que destino? Eu gostaria de ressaltar o seguinte, há pessoas que acham que eu fiquei rico, né? Porque já são 2,5 milhões de exemplares vendidos. Então você tem uma fortuna. Não tem um tostão, eu faço questão de ganhar um tostão com os meus livros. Os direitos autorais são todos doados para obras assistenciais. A maior parte dos meus livros hoje tem os direitos autorais com o Centro Espírita Amor e Caridade. Que a gente sabe que o grande trabalho filantrópico que o Centro faz em Bauru hoje é a maior organização filantrópica de Bauru e uma das maiores do Brasil, faz um trabalho muito grande. Então, a arrecadação pela venda dos livros, direitos autorais, vai tudo para essas obras assistenciais, né? Dos seus livros, O Suicídio, foi editado em muitas línguas. E como é que é este livro e por que interesse de outros lugares? O suicídio hoje é um problema gravíssimo. Eu não sei se você sabe, mas no mundo todo morre mais gente hoje pelo suicídio do que pela violência urbana. É uma coisa incrível. Mas dá perto de 900 mil suicidas por ano no mundo todo. E o índice de morte urbana pela violência está mais ou menos por 750 mil. Então é um problema sério, na Europa é mais sério ainda, né? Então os confrades nossos, europeus, pessoal da Europa, de vários países, se interessaram pelo livro Suicídio, Tudo que Você Precisa Saber, que é um livro meu, onde eu abordo em sistema de perguntas e respostas também o que é o suicídio, as causas, as consequências e vários aspectos relacionados com o assunto.
Como ele funciona assim, como se fosse uma cartilha sobre o suicídio, houve esse interesse. Então o livro já foi traduzido em francês, inglês, castelhano, italiano, alemão, norueguês, russo. Tem 7 traduções já para línguas europeias, porque o interesse é divulgar essa ideia de que o suicídio não é uma boa opção, né? O Espiritismo nos diz claramente que é a pior solução, porque o cidadão salta da frigideira para o fogo. Dizem os suicidas, e aqui nós vemos a vantagem do Espiritismo, né, Samuel? Eu estou falando, dizem os suicidas, alguém vai falar, mas como que você sabe o que os suicidas dizem? Pelo processo mediúnico, né? Eles se manifestam. E eles dizem que o pior sofrimento da Terra não se compara ao sofrimento deles. Então essa ideia que a gente procura passar no livro, e em palestras, em debates... Neste livro, o Suicídio, você fala em depressão? Falam a depressão como uma das causas do suicídio, né? Não há dúvida que talvez a causa maior do suicídio seja a depressão. Mas ali a gente explica também que a pessoa tem que ter a noção de que, por pior que seja o sofrimento, até o sofrimento do deprimido, que não é pequeno, esse sofrimento é mínimo diante do sofrimento do suicida. Então é preciso pensar bem na coisa. Um bate-bola rápido. Você fala muito em Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Codificador da doutrina espírita. E com o Livro dos Espíritos, para começar, lançado em 18 de abril de 1857. Você diz muito sobre Emmanuel. Mentor espiritual de Chico Xavier. O grande mentor, um espírito muito evoluído, que tem uma literatura maravilhosa através de Chico, né, em comentários evangélicos principalmente. Chico Xavier. Chico Xavier, eleito recentemente como a figura mais importante do Brasil, né, para nós espíritas, isso foi gratificante. Eu diria que ele pode não ser a mais importante, mas é uma das mais importantes, sem dúvida alguma, com uma contribuição maravilhosa em favor do esclarecimento das criaturas humanas, nos seus quase 500 livros psicografados. Cirurgia mediúnica existe? Sim, a cirurgia mediúnica ela se faz de 2 formas, sempre com o médium, né? Ter sempre o médium intermediário do espírito que atua. Ele pode atuar no perispírito da pessoa, com repercussão no corpo físico, ou pode fazer uma cirurgia tradicional, de cortar a pessoa, como a gente vê aquele médium João de Deus, em Abadiânia, em Goiás, que ele atrai multidões lá, gente principalmente dos Estados Unidos, e ele faz cirurgias cortando mesmo, é uma coisa espantosa, porque não existe nem anestesia e nem profilaxia, né? Não existe cuidado nenhum de esterilização, nem nada, e nem de dar uma anestesia. Então é um negócio que eu considero isso daí uma evidência muito grande da intervenção dos espíritos. Não tem outra explicação, senão você admitir tem cirurgião desencarnado atuando ali. Você destinou um capítulo neste seu livro para o câncer. O câncer é sabido pela ciência que em muitos casos hoje há cura. Muitas pessoas são afligidas por este mal. Existem algumas tentativas e algumas sensações de que ela está próxima de ser erradicada. Por exemplo, uma universidade brasileira em São Carlos estão aí tentando levar adiante um remédio para a cura do câncer. Qual a opinião do autor que escreve sobre o tema? Não há dúvida que nós não podemos esquecer que a medicina é fruto da misericórdia divina. Assim como o mal na Terra, as doenças mais graves, como o câncer, por exemplo, são consequência das fraquezas, da maldade humana, dos nossos comprometimentos do passado, principalmente em vidas anteriores, mas não obstante a misericórdia divina se manifesta para reduzir os estragos que fazemos em nós mesmos, com o nosso comportamento, originando até doenças graves como o câncer. Então vem a misericórdia e vem esses tratamentos, né? Chegará um momento, quando a Terra for promovida, quando viver aqui uma humanidade mais esclarecida, capaz de vivenciar realmente o Evangelho, então doenças graves como o câncer serão erradicadas. Não simplesmente por ação da medicina, não, mas porque as pessoas não passarão mais por esse tipo de problema. Não? Este livro, para ler e refletir, estão nas livrarias da cidade e poderão ser encontrados também no SEAC, na sua livraria. Lembramos
que os direitos autorais deste livro foi cedido para o SEAC e para as suas obras assistenciais. Lembrando, Samuel, para terminar, que nós teremos ainda várias sessões de autógrafos. Hoje, às 20 horas, no Amor e Caridade. Na quinta-feira, às 20 horas também, no Amor e Caridade. Não, na quinta-feira, às 15 horas. Depois, na quarta-feira, às 20 horas e na sexta, às 20 horas também. Então, segunda, quarta e sexta, às 20 horas. E na quinta-feira, às 15 horas. Centro Espírita Amor e Caridade, na rua 7 de setembro, 8h30. E lembramos que a finalidade, inclusive, da destinação dos recursos, além do seu conteúdo, são extremamente úteis para que pessoas menos favorecidas possam usufruir desta receita que será proporcionada a esta instituição espírita. Esse é um tema que eu sempre comento, as pessoas às vezes não se dão conta. Quando você compra um livro dessa natureza, de uma instituição assistencial, você compra o livro, você vai se beneficiar daquilo que o livro possa lhe oferecer, mas é como se você estivesse dando um prato de comida para um pobre. Porque o lucro aí, ele vai ser revertido para atender a pobreza, né? O meu segundo livro, eu te copiei. E, felizmente, o destino da sua renda, claro, não foi nesta abrangência que o Richard tem, foi para o hospital da cidade de Agudos. Ótimo. E eu tenho certeza que eu me senti muito feliz e todas as vezes que puder, assim eu farei. Richard, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo. E sempre, eu sei que o Richard já está no prelo com o 60º livro e outros ainda virão. A saúde está bem? Tá tudo bem, estamos aí. Se recuperando bem da cirurgia? É uma recachutagem aí com cirurgia cardíaca, mas está ótimo. Dá pra quantos anos, Richard? 80. 80 anos, bem vividos. Bem, Richard, muito obrigado a você e esperamos revê-lo brevemente. Ao telespectador que nos acompanhou neste feriado nacional, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário. A todos uma boa semana e até amanhã.